pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Direito Empresarial? Na aula de hoje nós vamos aprender como uma empresa encerra suas atividades. Afinal, exatamente como um casamento, a sociedade, eu faço até um paralelo aí, quando ela vai terminar, quando ela vai encerrar as atividades. Por quê? Quando os sócios decidem montar uma sociedade, ingressar nesse mercado, nessa livre iniciativa que nós temos, eles se unem, tal qual no casamento, quando as pessoas se unem porque tem um afeto, na sociedade tem o affectio societatis, juntam e seguem uma atividade e exploram um objeto social. Porém, se isso não der certo, ou por livre iniciativa, ou até mesmo por problemas financeiros, uma sociedade decide terminar, nós chamamos que o primeiro passo é a dissolução. O que seria uma dissolução? É quando uma sociedade ela tem um motivo para encerrar as atividades, seja de forma parcial. O que seria de forma parcial? Uma dissolução parcial, por exemplo, apenas um ou mais sócios saem, mas a sociedade continua. Então, ela se dissolveu parcialmente. Ela continua, mas aqueles sócios se retiram, saem, Temos o segundo passo, que seria a liquidação. A liquidação é quando eles param para fazer as contas, dos haveres sociais. Quais são as dívidas que precisam ser pagas, valores que precisam ser quitados, e o que restar eles dividirão. Exatamente como acontece, por exemplo, no processo de divórcio, a dissolução da sociedade conjugal. Primeiro a gente tem um motivo, que é a dissolução. Por que esse casamento vai acabar? Faltou amor? Hoje a gente não precisa mais dar motivos para terminar uma sociedade conjugal, mas no direito empresarial nós precisamos ter motivo para dissolver uma sociedade. E vocês vão aprender sobre isso. Na liquidação seria como se fosse uma partilha no casamento, nessa fase de divórcio. O que vai ser partilhado, E exatamente como ocorre no direito empresarial. E por fim, estando com as dívidas pagas, ocorre a extinção. A extinção da sociedade, quando leva a documentação no órgão competente. O encerramento ocorrerá na junta comercial para sociedades que exercem atividade empresarial e no cartório de registro de pessoas jurídicas se a atividade não é empresária. Igual nós já falamos sobre isso. Então, para encerrar as atividades de uma empresa, ela passa por 3 fases: a dissolução, a liquidação e a extinção em si, que nós vamos aprender nesses 2 vídeos, os motivos para a dissolução, como funciona resumidamente essa fase de liquidação e como ocorre a extinção. Então, eu espero vocês que assistam os 2 vídeos, se possível na sequência, até para ter uma sequência lógica, e nós vamos lá. Vem comigo, vamos acompanhar. Como falamos, são 3 fases e iniciaremos falando sobre dissolução. Acompanhem comigo aqui no texto. As sociedades são formadas para cumprir e desenvolver seus objetivos sociais previstos nos seus estatutos. Quando, por alguma razão, seja decorrente de decisão de seus sócios ou mesmo por imposição legal ou judicial, a sociedade precisar encerrar suas atividades de forma definitiva, se faz necessário o cumprimento de procedimento legal denominado dissolução. A dissolução constitui um conjunto de atos visando como objetivo final a extinção da sociedade. Pode ser imediata, por sentença ou deliberação, que nós iremos ver esses 3 motivos daqui para frente. No caso das sociedades de capitais, SA, e comandita por ações, deverão ser observadas as regras contidas na lei da SA. A seguinte observação é muito importante, porque o que nós estamos aprendendo aqui é a dissolução das sociedades contratuais. O que significa isso? Nós vamos aprender a dissolução, a liquidação e a extinção de uma sociedade regida por contrato social. Por estatuto social, quem vai regulamentar é a lei especial, que nós denominamos de lei das SAs. Então, se você estiver participando de uma dissolução de uma sociedade anônima ou comandita por ações, você vai seguir o regramento que está estabelecido na lei da SA. Aqui é Código Civil e daquelas sociedades que são regidas por contrato.
tá? Comandita simples, em nome coletivo, sociedade limitada, e nós temos também a sociedade e as sociedades contratuais, que são sociedade limitada, sociedade simples, em nome coletivo e comandita simples, tá? Sociedade anônima e sociedade comandita por ações são regidas pela lei da SA. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira forma de dissolução que nós vamos conversar aqui é a dissolução parcial, né? E aqui estão elencados quais são os motivos para ocorrer uma dissolução parcial, tá? Primeira, acompanha aqui comigo, ó, por vontade de sócio, né? Lembrando que na dissolução parcial a sociedade continua. Ela vai ser dissolvida parcialmente porque um ou mais sócios irão se retirar da sociedade. Ou serão retirados, ou morreram, nós temos os motivos aqui. Então, vamos ver. O primeiro, vontade de sócio. O sócio não deseja mais participar da sociedade, ele tem a liberdade de sair, né? Dessa forma, serão calculados todos os haveres, todos os lucros que pertencem a ele, referente à sua cota, e ele sairá da sociedade. No próximo motivo, é exclusão de sócio. Observe o seguinte, no primeiro, é vontade do sócio, o sócio quer sair. Nesse segundo, o sócio ele é excluído, tá? Mediante deliberação com os demais sócios, excluem um sócio, tá? Existe a possibilidade dessa exclusão ocorrer de forma administrativa, como nós vimos, da exclusão de sócio minoritário, tá? Lembra que tem aquele capital pequeno, se tiver previsão no contrato, na sociedade limitada, por exemplo, tá? E esse é via administrativa, ou seja, extrajudicial. Só que tem inúmeros casos que essa exclusão vai ocorrer judicialmente. Eles vão ingressar com a ação, expor os motivos e excluir aquele sócio e solicitar isso via judicial. Temos a falência de sócio, né? É um terceiro motivo aí. Vocês se recordam que eu comentei com vocês, numas aulas anteriores, que a pessoa jurídica, ela também pode ser sócia de outra pessoa jurídica, sem problema nenhum, tá? Até a personalidade jurídica confere a uma sociedade ser sócia de outra, porque ela existe, né, de direito e de fato. Só que se essa pessoa jurídica ela não gerir bem a sua empresa, tiver problemas e eventualmente tiver a sua falência decretada pelo juiz, ela será excluída, né, da sociedade qual ela é sócia, tá? Porque ela faliu. A falência, gente, de forma bem popular, é como se fosse a morte da pessoa jurídica, tá? Ela deixa de existir, sendo decretada essa falência somente por juiz, tá? É só judicial. Então, se tiver um sócio que seja pessoa jurídica e ele falir na atividade dele, ele também ocorrerá a dissolução nessa outra sociedade qual ele faz parte. Temos a quarta, né, motivo para dissolução, que é a morte de sócio. Se o sócio é pessoa física e ele falecer, existe essa possibilidade da dissolução parcial por morte de sócio, tá? A sociedade, ela pode ser dissolvida por esse motivo. Se, dependendo do tipo da sociedade, os sócios falarem, nós aceitamos que um herdeiro ingresse na sociedade, sem problema. Mas existem sociedades que são aquelas que têm aquele caráter pessoal, e aí a morte de um sócio faz a dissolução, tá? Nós temos aqui uma outra situação, que é a liquidação forçada de cota. O que significa isso? O sócio, tá? Por motivo pessoal, ele tem dívidas pessoais que não tem ligação nenhuma com a sociedade, ele se enrolou ali financeiramente, foi processado, e nesse processo da cobrança dessa dívida, chegou numa fase de execução e que o credor verificou que ele é sócio de uma empresa.
Gente, cotas de uma empresa vale dinheiro, é um bem, né? E esse credor, ele vai pedir judicialmente, falando assim, olha, excelência, eu quero a liquidação daquela cota, eu quero parte daquela cota que esse sócio tem, ou a cota inteira, dependendo do valor da dívida, porque eu quero receber o meu crédito, tá? Então, de forma forçada, essa cota que ele pertence a essa sociedade, ela será liquidada por decisão judicial para pagar credor pessoal do sócio. Tá? Ele sairá da sociedade, não prejudicará a sociedade, porque não vai atingir a cota dos outros sócios, só a cota dele, tá? Ó, a previsão legal, acompanha aqui comigo, é no artigo 1026, parágrafo único do Código Civil, dê uma lidinha lá. Determinada judicialmente, após o requerimento de credor particular do sócio, a fim de que ele seja usado para adimplemento desta obrigação. Então, essa liquidação aqui, por isso que ela é chamada liquidação forçada. Não é que o sócio quer sair, só que por uma dívida pessoal dele, o credor pediu judicialmente, foi deferido a liquidação da cota para pagamento de dívida, tá? E existe também uma situação que entra também como liquidação, como dissolução parcial, a quebra da affectio societatis. Lembra que é o afeto de sócio, não afeto de amizade, de amor, não é isso. É aquela ligação que os sócios possuem sobre a importância dele na sociedade, a questão de confiança entre eles para gerir o negócio, né? Se houver uma quebra nesse sentido de confiança, da affectio societatis, a jurisprudência admite a dissolução parcial da sociedade por esse motivo. Não vai estar elencado nos artigos, na lei, mas existe essa previsão jurisprudencial, tá? Então acompanha aqui comigo, ó. A dissolução parcial da sociedade na jurisprudência já é reconhecida que a quebra da affectio societatis não deveria levar à extinção da sociedade se os demais integrantes dessa manifestarem interesse em continuá-la. Deveria apenas ser retirado o sócio descontente, pagando-lhe o que é de direito. Pode ser judicial ou extrajudicial. Então, não tem porquê, quando um dos sócios houve a quebra da affectio societatis, extinguir totalmente a sociedade. Basta retirar aquele sócio, né? E a sociedade continua, tá? Podendo ser tanto judicial, ou seja, através de uma ação, ou extrajudicial, se houver previsão legal no contrato social, tá? Então, tomem nota disso, não vai estar no artigo, mas é jurisprudência. Então, esses são os motivos para a dissolução parcial da sociedade, tá? Em resumo, né? Em suma, a dissolução parcial, a sociedade continua, somente um sócio ou alguns sócios sairão daquela sociedade, tá? Então, ela não vai ser extinta, ela só vai continuar. Quem vai sair, para ele, a sociedade termina, mas a empresa continua, tudo bem? No próximo slide agora, nós vamos falar sobre dissolução total, tá? O que significa isso? Se acontecer algum dos motivos elencados aqui, a sociedade ela vai terminar, né? Ela não vai seguir, ela vai terminar. Então, vamos acompanhar comigo? A dissolução total, ela está prevista no artigo 1033 do Código Civil e também temos alguns outros dispositivos falando sobre dissolução total, que ao longo dos slides vocês vão acompanhando. O primeiro motivo para uma dissolução total está aqui elencado na linha A. Escoamento do prazo da sociedade por prazo determinado. Algumas sociedades, elas são criadas já com prazo de término, né? Ela já tem o prazo de duração lá. Então, no contrato social, já coloca lá, olha, essa sociedade tem o prazo para encerramento no dia 30 de agosto de 2020. Então, chegando o prazo do dia 30 de agosto de 2020, essa sociedade vai se encerrar. As pessoas montam esse tipo de sociedade por N motivos, né? Digamos que vai ter aqui uma Olimpíada, né? Vai ter Olimpíada no Brasil e eu quero vender nessa Olimpíada alguns kits promocionais para torcida, roupa, camiseta. Monto uma sociedade com uma pessoa e para nós, durante esse período, vamos comercializar, mas depois não tenho mais interesse, porque a Olimpíada vai se encerrar. Então, eu coloco lá o prazo de duração da minha sociedade até o término das Olimpíadas, digamos dia 30 de julho. Tem chegando o período que eu tinha agendado, 30 de julho, a sociedade se encerra,
tá? Ocorrerá a dissolução. E aí, mesmo sendo por prazo determinado, tem as 3 fases: dissolução, liquidação e extinção, tá? Não é porque ela tem um prazo curto que ela não vai passar pelas 3 fases, vai sim. A diferença é que ela já tem uma data prevista para se encerrar. No B, deliberação unânime, ou seja, os sócios votaram e todos concordaram na sociedade por prazo determinado. Então, esse exemplo que eu dei. Montei uma sociedade com prazo determinado, para 30 de julho ela encerrar as atividades. Só que eu e meu sócio, apurando, né, a gente fala, puxa, não tenho mais interesse em continuar com essa sociedade. Mesmo ela tendo prazo já previsto para encerrar, eu posso encerrar ela antes, né, por decisão unânime, ou seja, todos os sócios concordam em dissolver a sociedade antes mesmo do prazo previsto, tá? Então, esse é o segundo motivo. Terceiro, deliberação da maioria absoluta dos sócios na sociedade por prazo indeterminado. Que essa, geralmente, gente, é a regra, né? A gente monta uma sociedade e no contrato social, prazo de duração indeterminado. Eu não sei até quanto essa minha sociedade ela vai existir, né? É mais comum a gente fazer esse tipo de sociedade. Então, os sócios se reúnem, essa parte de deliberação é a reunião, e a maioria dos sócios decidem, optam, pela maioria absoluta, de encerrar as atividades, tá? Então, é um motivo para dissolução total. Temos o quarto motivo, que é a unipessoalidade por mais de 180 dias. Digamos que eu tenho uma sociedade, 2 pessoas, e o meu sócio falece. Eu tenho até 180 dias para repor o sócio. Se isso não acontecer, depois de 180 dias, eu terei uma dissolução total, tá? Então, a lei, pelo princípio da preservação da empresa, a lei conserva aquela sociedade, mesmo estando com uma única pessoa, por isso que ela é unipessoal, durante 180 dias para ocorrer a substituição do sócio que faleceu, tá? Importante também o sócio que faleceu ou o sócio que saiu, né? Então, tenho 180 dias para repor, para preservar a empresa, a sociedade. Temos aqui também extinção da autorização para funcionar quando exigidas por lei. Algumas sociedades precisam de autorização para funcionar, tá? Caso essa autorização ela se extingue, né? Tem prazo lá para funcionar, ela tem um alvará de funcionamento e ela não foi renovada, ocorrerá a dissolução total dessa sociedade. Agora aqui, na linha C, encerramento do processo de falência, né? Então, a empresa está passando por uma fase complicada, né? Ela tem mais dívidas do que lucros, né? Ativo e passivo ali está em desequilíbrio. E o que vai acontecer? Eventualmente, se um credor ingressar com ação judicial requerendo a falência, né, daquela empresa, e o juiz conceder essa falência, né, julgar procedente, decretando a falência, ela vai passar por um processo de falência, né? Ela vai passar os bens serão bloqueados, não vão conseguir vender os bens para pagar credor. Lógico que nós temos a ampla defesa, né? O contraditório, ela vai ter como se defender, falar, não fali, não paguei essa pessoa por desacordo comercial, né? Ela pode fazer a defesa, tudo bem, mas o processo de falência, o juiz decretar a falência e encerrar o processo de falência quando já pagou, esgotou o patrimônio daquela empresa. Ela pagou o máximo que ela conseguiu dos credores, esgotou o patrimônio, o juiz vai encerrar o processo de falência. No encerramento desse processo de falência, ocorre a dissolução total da sociedade. Ela encerra as atividades, tá? A linha G, a anulação do ato constitutivo da sociedade, exclusivamente por decisão judicial provocada por qualquer sócio. Por algum motivo, o sócio ingressou com ação judicial pedindo para anular o ato constitutivo daquela sociedade e foi julgado procedente pelo juiz, tá? Agora o H. Exaurimento do objeto social, exclusivamente por decisão judicial provocada por qualquer sócio. O objeto social daquela empresa, ela não se encerrou, né? E um sócio ingressa com ação judicial pedindo para encerrar aquela empresa. Tá? E isso daqui é judicial, então é decisão do juiz. Tem que ser provocada por algum dos sócios. E por fim, qualquer outra hipótese prevista no contrato social. Então, no contrato social nós já
colocamos lá, elencamos algumas situações que se ela ocorrer, né, e alguma dessas... E por fim, qualquer outra hipótese prevista no contrato social. Então, no momento de confeccionar o contrato social, os sócios já colocaram algumas situações que se uma delas ocorrer, nós iremos dissolver a sociedade, tá? Existe essa possibilidade, sim, contratual. Por fim, eu quero que vocês leiam aqui comigo. Tem como efeito a extinção da pessoa jurídica, devendo seu patrimônio ser rateado proporcionalmente entre os sócios, após o pagamento do passivo em procedimento judicial ou extrajudicial. Durante o processo, a sociedade pode praticar apenas os atos jurídicos relacionados à liquidação, havendo, desde então, restrições ao livre exercício da atividade. Para resguardar a boa-fé e proteger os terceiros que com ela contratem nessa etapa, é obrigatório o aditamento do seu nome empresarial para que passe a constar a expressão em liquidação. Traduzindo, né? Primeiro nós vamos ter o motivo. Então, a sociedade ela vai se extinguir por qual motivo, né? Então, esse é o motivo da dissolução. Os sócios, deliberação a maioria dos sócios, né? Eles escolheram encerrar. A partir desse momento, vamos para uma próxima fase, que é a fase de liquidação. E no nome daquela empresa vai constar a expressão em liquidação, para que eventuais pessoas que forem negociar com essa sociedade saibam o quê? Que ela está em encerramento. E a partir do momento que uma empresa ela começa nessa fase de encerramento, ela não pode mais negociar com ninguém. Então, eventualmente, se a pessoa está negociando, está de forma irregular. Porque ela não pode mais contrair obrigações, porque é o momento de fazer conta para ela encerrar as atividades, tá? Então, fica essa expressão em liquidação na sociedade que está nesse processo de encerramento. Tá. Agora temos algumas exceções quanto à dissolução, né? Então, quais são essas exceções? Primeira exceção, na sociedade limitada, né? Leia aqui comigo. Aplicam-se irrestritamente à sociedade limitada as normas de dissolução parcial e dissolução total sobre a sociedade simples, independente da regência supletiva das leis das SA, em virtude da natureza contratual da limitada. Nós aprendemos lá na sociedade limitada que ela poderia escolher, né, entre as cláusulas, qual era a legislação supletiva, tá? Se seria a sociedade simples ou a lei da SA, da sociedade anônima, né? Só que acontece o seguinte, gente, ela tem essa liberdade de escolha no momento que está fazendo o contrato social. Quando faltar previsão legal para as normas que regem a sociedade limitada, ela pode optar entre escolher entre a sociedade simples ou sociedade anônima, lembra? Tudo bem, só que quando nós vamos tratar de dissolução, ela não tem opção de escolha. Então, prestem atenção nisso, que a OAB adora perguntar. Ela não tem opção de escolha quando for se tratar em dissolução. Ela só pode escolher a sociedade simples, até porque o procedimento da sociedade anônima é super complexo, porque a gente está falando de empresas enormes, né? Até economicamente superior. Agora, quando a sociedade limitada for se dissolver, mesmo que ela tenha um capital grande, né, que ela seja bem robusta, ela vai ter que não é bem uma escolha, né? Ela é obrigada a seguir as regras da sociedade simples, tá? Então, temos uma exceção aí. Agora, a sociedade em nome coletivo, né? Leem aqui comigo, ó. Possuem as mesmas causas da dissolução da sociedade simples, com uma única diferença. Não se permite a liquidação forçada de cota de sócio por credor particular, desde que antes se promova a dissolução total da sociedade, exatamente por se caracterizar como sociedade de pessoas. Eu falei para vocês que na dissolução parcial, quando existe uma dissolução parcial, quando houver o quê? Liquidação forçada de cota. Dívida pessoal do credor, do sócio, e o credor ingressa com a ação judicial e pede para o juiz liquidar aquela cota para pagar a dívida que aquele sócio tem com ele. Tudo bem. Só que quando for uma sociedade em nome coletivo, não vai ser uma dissolução parcial, vai ser uma dissolução total. Porque nós estamos falando de uma sociedade de pessoas. Ela tem uma característica, lembra que todos os sócios, eles estão ligados um com o outro, a responsabilidade é solidária. Então essa sociedade, por isso que ela está em desuso até.
né, pelo excesso de responsabilidade que os sócios têm. Então, se acontecer uma liquidação forçada de cota na sociedade em nome coletivo, será promovida a dissolução total, encerra a sociedade. Tudo bem? Então, temos essa exceção aí. Ficou com dúvida? Vai lá no vídeo falando sobre sociedade em nome coletivo para entender essa característica dessa sociedade, tá? E depois vai na parte do vídeo que eu falei sobre dissolução parcial, liquidação forçada de cota. Então, assistindo esses 3 vídeos, eles vão se complementar e vai ficar mais fácil para você entender, tá? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre liquidação. Tá? Vimos até agora o seguinte, o que é uma dissolução? Né? Temos a dissolução parcial e a dissolução total. Dissolução parcial, a sociedade continua, somente um sócio sai, 2 sócios saem da sociedade por algum motivo que nós já falamos, morte, ele quer sair ou ele foi excluído, né? Dissolução total ocorrerá quando vai extinguir a sociedade como um todo, né? Ela não vai seguir. Por decisão unânime dos sócios, temos vários motivos aí que ela pode ter a dissolução total. Uma vez decidido isso, nós vamos para a próxima fase, alterando o nome dela, colocando na sociedade em liquidação, a fase de contas, né? Porque vamos encerrar a atividade, tudo bem, mas tem dívida, tem fornecedor, nós temos responsabilidades, e temos também as cotas de cada sócio. E aí, como vai ficar? Por isso que precisa dessa fase de liquidação. No próximo vídeo, a gente aprende um pouquinho mais sobre liquidação de sociedade, alguns de forma bem resumida, só para vocês terem a noção geral. Até porque nessa parte de liquidação entra muito a questão do contador, né? Vocês vão ver muito a figura do contador. E é importantíssimo você saber qual é a diferença de dissolução, liquidação e extinção. Tá? São fases. Vamos para a segunda fase, que é a de liquidação, e eu espero vocês daqui a pouco. Até daqui a pouco, gente. Tchau, tchau.